Fala, turma, boa noite. Mais uma live aqui do nosso projeto. Chegamos na live número 10 e vou falar aqui, vou começar falando para quem está assistindo. Fala, turma, já tem uma galera na sala aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Vou começar falando aqui para quem está assistindo isso aqui gravado, tá? Veja, se você vai convidar alguém para participar do projeto e assistir as lives daqui para frente, melhor do que pedir para essa pessoa vir aqui para o Instagram e assistir ao vivo, é primeiro mostrar o canal do YouTube para ela, porque lá tem um histórico, né? Então ela pode assistir a primeira, por exemplo, assistir aquela live introdutória onde eu explico as regras do jogo, e depois que você vê algumas ali, né, fica muito mais fácil acompanhar, porque aí você entende exatamente qual a dinâmica. Então eu fico super grato de ver que tem muita gente indicando para amigos. E recebi muito feedback massa nesse sentido, dizendo assim, porra, mostrei pra galera que trabalha comigo, mostrei pro meu irmão, mostrei pra minha mulher, etc. E fica só esse comentário meu, tá? Se você está mostrando para outras pessoas, além do meu agradecimento, lembra de mostrar o canal do YouTube, porque lá ela vai entender mais rápido o projeto e a dinâmica do projeto como um todo. Fala turma, boa noite a todo mundo. E antes de escrever aqui a regra de hoje, tem uma outra coisa. Eu disse que na primeira live de todas onde eu apresentei o projeto, esse projeto como um todo ele não tinha uma finalidade comercial. De tal maneira que eu não iria no final de tudo fazer uma venda, que isso não era aquecimento para vender nada, etc. Tá? Então eu vou honrar com a minha palavra. Mas o que eu também disse foi que eu poderia conceder presentes ao longo do caminho. Então, o que acontece, tá? Eu vou falar aqui, registrar que eu vou fazer alguma coisa com quem tiver inscrito no meu canal lá do YouTube. Por quê? Porque o canal do YouTube, se você já está inscrito, você vai ver que, essencialmente, o conteúdo que está lá é o conteúdo desse projeto. Porque eu estou fazendo vídeos aqui todos os dias, então todos os dias a gente está abastecendo o canal lá, né? De tal maneira que 90% das pessoas que estão inscritas lá são pessoas que estão participando do projeto, acompanhando de alguma forma o projeto. E aí eu vou, como é uma métrica quase que 100% fidedigna, né? Quase que todo mundo que está inscrito lá é porque está acompanhando o projeto Amplie Sua Renda, eu estou oficializando aqui que nos próximos dias eu vou fazer alguma coisa com as pessoas que estão inscritas lá. Algum presente, algum sorteio, alguma coisa. Então, se você não está inscrito ou inscrita ainda, não marca bobeira e se inscreve lá. E eu não posso deixar de registrar. Outra coisa, não é o canal da Empreender Dinheiro, tá? É o meu canal, Arthur Dantas Lemos. Então, se você colocar lá, você vai encontrar fácil. O Júlio está dizendo que já fez o programa Oratória Persuasiva, que a gente está com a Smart Class aberta, então, e a Smart Class é gratuita, então eu recomendo que você participe da Smart Class. E se você se interessa pelo assunto Oratória, Persuasão e Vendas, recomendo que você participe do treinamento também. E o Lucas, que é lá de Maceió, ele falou muito bem aqui, tá? Então, meu último comentário antes de começar, eu preciso registrar a presença da minha ilustre esposa, Caroline Magluf, que ela está ali no sofá, mas está acompanhando aqui ao vivo também. Então, com tudo isso dito, vamos para a regra de hoje, tá? E a regra é essa aqui. Regra é essa que eu disse que tem gente que acaba sendo promovido de forma mais lenta do que poderia, porque não aplica essa regra no dia a dia. Olha só. Regra publicada. Não pareça perfeito demais. Deixa eu começar fazendo uma leitura rápida, tá? E aí depois eu venho com os exemplos que eu sempre gosto de trazer. Parecer melhor do que os outros é sempre perigoso. Mas o que é perigosíssimo é parecer não ter falhas ou não ter fraquezas. A inveja cria inimigos silenciosos. É sinal de astúcia exibir ocasionalmente alguns defeitos e admitir vícios inofensivos para desviar a inveja e parecer mais humano e parecer mais acessível. Só os deuses e só os mortos podem parecer perfeitos impunemente. E eu vou além aqui, tá? Veja só, é muito difícil para o ser humano lidar com sentimentos de inferioridade. A ideia, olha só,
A ideia de uma capacidade, talento ou poder superior quase sempre nos deixa constrangidos ou incomodados. Isso porque a maioria de nós tem uma noção inflada de si mesmo. Vê que foda. A maioria de nós tem uma noção inflada de si mesmo. E quando nos encontramos com alguém superior, vemos claramente que de fato não somos, ou pelo menos não somos tão brilhantes quanto pensávamos ser. Essa perturbação de imagem, veja só, que temos de nós mesmos desperta logo emoções desagradáveis. No início, sentimos inveja. Se tivéssemos a qualidade ou habilidade da pessoa superior, seríamos mais felizes. Mas a inveja não conforta nem torna as pessoas iguais. Não, e pior, olha também que coisa foda aqui. Nós não podemos reconhecer que sentimos inveja, pois ela é mal vista socialmente. Mostrar inveja é admitir estar sendo inferior. Para os amigos mais íntimos, a gente pode até confessar, mas jamais confessaremos que sentimos inveja, portanto, ela permanece em segredo. E se tem uma coisa que nos atrapalha na obtenção de promoções e de construção de uma carreira que, à medida que você vai evoluindo, ela te entrega rendas maiores, é o sentimento de inveja dos nossos pares ou dos nossos superiores. E veja, qualquer sentimento social, ele é potencialmente contagioso. Qualquer sentimento social, ele é potencialmente contagioso. Então, às vezes, uma pessoa com inveja pode proliferar essa percepção, e inveja é algo que a gente não quer alimentar, né? Sendo que é o seguinte, por que essa regra, por mais que ela possa parecer simples para alguns, ela não é aplicada por muitos, e ela não é aplicada porque ela é contraintuitiva. Ela é contraintuitiva porque a gente sente uma pressão social de mostrar que a gente é bom. A gente sente uma pressão social de mostrar uma imagem de perfeição. Entenda a perfeição como... Não é que você vai mostrar que você é um Deus, porque nós não somos. Mas é de sempre tentar a todo custo destacar os seus melhores atributos. E pior, essa pressão é maior à medida que a gente cresce na carreira, né? Porque se eu cresço, quanto mais percepção de qualidade técnica as pessoas têm em mim, menor é a minha humildade para evidenciar que eu não domino tecnicamente alguma pauta. Então, essa pressão ela tende a crescer à medida que você cresce. Sendo que é o seguinte, o combate para esta pressão ele é muito genuíno. Nós simplesmente não somos perfeitos. Tá? Eu acho que as pessoas mais famosas, elas evidenciam mais isso. Não é que isso acontece apenas com pessoas famosas, mas as pessoas mais famosas acabam evidenciando isso, né? Você, quando fica muito em destaque, você tem uma pressão para sempre mostrar os seus melhores atributos e sem perceber você quer parecer perfeito e acaba convivendo com um ambiente de muita pressão que evolui para muita ansiedade, para um quadro onde você, na verdade, tenta mostrar muita felicidade e na vida real a gente não está feliz o tempo todo, então você acaba se encontrando num quadro de infelicidade que é camuflada por uma exposição de felicidade, ou seja, você entra num círculo que é muito num círculo negativo. Qual é a reflexão aqui? Como é que você faz para combater? E outra coisa, no íntimo nós sabemos que não somos perfeitos. Então essa percepção de perfeição acaba afastando. Por isso que se cria inveja. Então é por isso que não parecer perfeito demais pode fazer com que você tenha uma conexão melhor e mais intensa com as pessoas que podem te ajudar a crescer na carreira. Como é que você faz isso? Assumindo falhas, eventualmente, sobretudo aquelas falhas que elas não são comprometedoras. Então veja, e é por isso que eu digo que é contraintuitivo, tá? A gente tem uma pressão social tão grande para mostrar que a gente é bom, que a gente acaba ocultando ou omitindo as nossas falhas. E uma das provas disso é que aqueles poucos que têm coragem de assumir essas falhas não perdem. Pelo contrário, eles ganham destaque e normalmente esse destaque é positivo. Então eu vou para um exemplo fútil, depois eu vou para um exemplo profissional. Olha no teu Instagram a quantidade de mulheres jovens que estão tentando conquistar audiência, quase que a qualquer custo, pela exposição do seu corpo. Isso tem o tempo todo. E aí o que é que acontece? A maioria das fotos destas pessoas, e muitas delas são famosas,
Sempre tem filtros, muitas vezes tem Photoshop, etc. A gente sabe disso. Elas selecionam sempre os melhores ângulos, etc, etc. Quando uma pessoa famosa eventualmente vai lá no feed dela e coloca uma foto sem trabalho, sem Photoshop, sem filtro, onde, por exemplo, dá pra ver que ela tem celulite. E aí ela vai falar o seguinte, tenho celulite mesmo e tal, mas é isso aí, não sei o que, vida real, né? O equivalente à vida real. Normalmente essas fotos engajam muito. Por quê? Porque ela assume uma falha. Ela não deixa de ser bonita porque ela tá mostrando aquilo. Ela é reconhecida como uma mulher muito bonita, ela continua sendo vista, ela continua sendo sedutora, ela continua sendo desejada, mas aquilo aproxima as pessoas, aquilo gera uma conexão muito mais intensa, porque ela está sendo sincera e ela admite uma falha. Mas perceba, esta falha não faz com que ela deixe de ser vista como autoridade naquele assunto. E aí eu venho para a vida profissional. Quando eu, por exemplo, vou utilizar um exemplo meu, e eu venho praticando isso porque eu acho que tangibiliza muito a história da regra. A gente está agora numa semana onde nós estamos publicando aulas gratuitas sobre oratória e persuasão que antecedem o período de inscrições do programa Oratória Persuasiva, que é um dos meus treinamentos preferidos da Empreender Dinheiro, é o mais bem avaliado. Mas o fato é o seguinte, no domingo, esse domingo agora, antes de ontem, quando eu fui convidar as pessoas para participar dessas aulas gratuitas, eu admiti que eu tinha medo de falar em público. Isso não é intuitivo, não é... Imagina quantas pessoas são palestrantes ou fazem apresentações, que estão aí no Instagram sempre botando fotona de palestra, foda, ganhando prêmio e tal, e que o cara tem medo de falar em público. Quantas pessoas não tem medo de falar em público? Mas a gente não revela isso, a gente não admite isso. E na hora que eu faço isso, você tinha que ver, foi impressionante a quantidade de pessoas que me mandou mensagem no direct falando o seguinte: acho foda essa atitude, parabéns pela humildade. Por quê? Porque no íntimo nós sabemos que nós não somos perfeitos. E na hora que você... Eu deixei de ser foda, entre aspas, eu deixei de ser um cara muito trabalhador, um cara esforçado, um cara bom, porque eu admiti que eu tenho medo de falar em público? Porra, é evidente que não. Sendo que na hora que eu não admito nunca nenhum erro, eu corro o risco de parecer perfeito demais. E esse risco pode representar a construção do sentimento de inveja em outras pessoas que estão no meu lado. Então, perceba o tanto que persuasão é uma coisa muito sutil. Na live de ontem, eu vou dar um exemplo que eu apliquei ontem. Quem estava comigo ontem na live, ou quem assistiu a live de ontem, escreve eu, só para eu ter ideia, tá? E eu vou continuar aqui. Na live de ontem, teve um momento que eu estava falando da dificuldade, do desafio que é você ter vários negócios ao mesmo tempo e tal, não sei o quê. E aí eu comentei que teve um período de tempo na minha vida que eu estive envolvido com 4 negócios ao mesmo tempo. E que, quem estava ontem vai lembrar, eu disse assim, olha, nenhum dos 4 negócios quebrou. Nenhum destes 4 empreendimentos quebrou. Eu ganhei muito dinheiro com um, ganhei algum dinheiro com esse eu empatei, etc. E na hora que eu comentei isso, eu disse o seguinte, teve competência nesse processo? Teve, mas eu atribuo muito à sorte o fato de não ter quebrado nenhum desses 4. E aí na hora que eu falo isso, perceba, eu crio uma conexão muito forte porque eu distancio a possibilidade de você enxergar a perfeição demais. Olha que humildade. O cara está atribuindo o sucesso de 4 empreendimentos, dentre outros fatores, à sorte. E sorte é uma coisa alcançável a todos nós. Então, de certa forma, naquela pequena frase, eu me protegi do sentimento potencial de inveja. Porque eu admiti uma falha, eu disse, cara, eu sou humano e esses negócios não deram errado porque eu tive muita sorte. Posso ter tido várias outras coisas. Então perceba como persuasão é uma coisa extremamente sutil. Persuasão funciona, do meu ponto de vista, quando você é um profissional de persuasão e você usa a coisa com estratégia. Ela funciona quando as pessoas não percebem que você está usando. E ela funciona quando você usa de forma ética. Eu realmente acredito que eu tive sorte.
Mas o fato de você evidenciar isso ou não evidenciar isso faz uma diferença tremenda na percepção que você provoca frente às pessoas que estão do teu lado e às pessoas que conectam contigo. Então as pessoas acham que persuasão é dizer que é só até amanhã, só tem 10 vagas. Isso é forçação, isso não é persuasão. A persuasão verdadeira, ela acontece quando as pessoas nem percebem que você usa. É muito sutil, é nas entrelinhas, tá? E uma forma de você influenciar as pessoas que estão ao teu redor é admitindo pequenas falhas. Então imagina agora um caso muito prático. Tem gente nova entrando lá na Empreender Dinheiro. E destas pessoas todas, a gente tem lá como ferramenta de controle de calendário o calendário do Outlook. Você pode virar para uma pessoa que trabalha contigo e falar o seguinte: velho, você pode me ensinar a usar o calendário do Outlook? Isso é uma forma de abordagem. A outra, e aqui que tá a estratégia, quando você assume uma pequena falha e não parece perfeito demais, isso é um grande gancho para você elogiar as outras pessoas. E elogio é uma coisa que cria conexão e que faz com que as outras pessoas gostem de você, porque todo mundo gosta de ser elogiado. Então imagina essa outra abordagem. Cara, eu não entendo do instrumento, da ferramenta de calendário do Outlook. Sou um completo zero à esquerda e eu sei que você usa com absoluto domínio da ferramenta. Já vi aqui que você é craque. Quando você tiver um tempo livre, seria massa se você pudesse me ensinar como é que faz para usar essa ferramenta do calendário aqui. Perceba, ao mesmo tempo eu evidenciei uma pequena falha minha que não vai me comprometer, eu não vou deixar de ser promovido, pelo contrário. Né? Porra, ninguém vai deixar de ser um bom profissional, eu visto como um bom profissional, porque não sabe mexer na ferramenta de calendário do Outlook. Mas você expõe uma pequena falha e ainda usa isso como gancho para elogiar o cara que sabe mexer. E aí você faz um elogio. Quanto mais, eu ainda vou falar sobre elogio, como é que você aplica elogio com estratégia, isso tem a ver com uma outra regra, um papo para uma outra live, mas quanto mais elogios você distribui, sobretudo os elogios sinceros, você cativa mais as pessoas, porque todo mundo gosta de elogio. Isso gera afeição. E por que é importante a afeição? Porque normalmente a gente presta atenção nas pessoas que a gente gosta. E sem atenção você não faz muita coisa. Então, com isso dito, perceba, né, a importância de você eventualmente assumir. Percebe como isso é sutil? Duas abordagens muito parecidas. Me ajuda a aprender isso e, velho, eu sou um zero à esquerda aqui, mas sei que você é brilhante nessa ferramenta. Será que você poderia me ajudar? É muito sutil, mas ao longo do tempo faz uma baita diferença. E aqui é um último comentário, tá? O que é que eu faço se eu tiver a impressão que algumas pessoas ao meu redor já têm, de certa forma, essa sensação de inveja? O que é que eu posso fazer? Isso que eu já disse aqui, tá? Isso que eu já disse aqui, ou seja, eventualmente assumir pequenas falhas vai atenuar essa percepção. Tá? Além disso, pedir conselhos, pedir para aprender com essas pessoas e elogiar essas pessoas tende a diminuir isso, mas em estágios mais críticos tem um outro truque aqui. Tá? Normalmente, veja, isso não é, de novo, regra pronta, tá? Mas é muito provável que aquelas pessoas que te criticam em excesso, que contam histórias que não são verdades ao teu respeito, que falam isso publicamente, normalmente é provável que exista algum sentimento de inveja dessa pessoa para com você. E o nosso instinto de defesa, quando a gente percebe esse tipo de ataque, entre aspas, é de confrontar. Sendo que, se o que ocasiona estes ataques, estas críticas, é o sentimento de inveja, muito mais inteligente em vez de confrontar essa pessoa, em vez de confrontar essas críticas, tentar explicar que não são verdades, etc, etc, muito mais inteligente é você se vingar simplesmente ignorando essa pessoa, ignorando a presença dela, ignorando sobretudo os comentários, os ataques. Isso tende a se mostrar muito mais eficaz do ponto de vista da construção do poder. Então fica
esse truque em especial aqui, que pode ser muito útil para quem está num ambiente hostil, né? Teve gente que veio conversar comigo, porra, meu chefe me marca, etc, etc. Então, se o teu chefe te marca, algum partner te marca, eu recomendo fortemente que você volte lá no canal do YouTube e assista de novo essa live. Recomendo fortemente que você faça isso, tá? E pra gente se despedir aqui hoje, tá? Pra gente se despedir aqui hoje, eu vou recomendar o seguinte. Eu vou fazer o post lá no feed, mas eu gostaria que a gente fizesse um exercício disso que acabou de ser dito aqui nessa live. Não parecer perfeito demais. Então, ao invés de ir pra lá e escrever o que é que essa live representou pra gente, e eu também vou fazer isso, tá? Escreve com uma palavra, 2 no máximo, algo que é uma pequena falha sua. Oratória, tolerância, humildade, organização financeira, autocontrole, autoconfiança, confiança, habilidade social. Algo, e de novo, nós não somos perfeitos, então se você realmente está disposto a colocar em prática essas regras que a gente está falando, eu faço um convite para você agora. Vai lá no feed e coloca alguma coisa. E, por exemplo, se você disser, olha só, se você disser, velho, eu acredito que eu não sou um cara tão seguro assim, não sou um cara tão humilde assim. Perceba, isso não compromete. Agora, sai do ambiente do Instagram e externa isso para a tua vida profissional. Externa isso para o relacionamento que você tem com os teus pares, com os teus clientes. Isso não compromete a conquista da confiança que você tem junto às pessoas. Vou dar um último exemplo meu, coisa que você já me viu usar várias vezes se você conecta comigo há mais tempo. Na hora que eu viro publicamente, falo o seguinte: eu não sou o educador financeiro mais famoso que você conhece, mas eu sou independente. E isso é muito poderoso. Eu estou assumindo uma pequena falha minha e eu não vou perder o teu respeito por conta disso. Afinal de contas, é óbvio que eu sou menos famoso que Gustavo Cerbasi, o Primo Rico e companhia. Percebe? Sendo que, de novo, o fato de você evidenciar ou não evidenciar pequenas falhas faz muita diferença na percepção que as pessoas têm para com você. E se você faz isso, a chance de criar uma empatia maior com as pessoas é tremendamente maior ao longo do tempo. Dito isso, turma, finalizamos dentro do tempo aqui também dessa vez, a live número 10. Espero encontrar com vocês amanhã. Fico super honrado com o tempo que você dedicou para estar comigo aqui. E agora vamos lá para o feed. Eu gostaria que você exercitasse isso e colocasse em uma palavra, 2 no máximo, uma pequena falha sua, algo que você poderia melhorar. A gente se encontra amanhã. Um abraço forte para todo mundo. Valeu!